Santo Deus de bondade, Pai misericordioso, obrigado, meu Senhor, por mais essa grande oportunidade. Me coloco de joelho perante o Senhor para agradecer por todas as bênçãos e pedir, Senhor, o Teu Santo Espírito, o Teu Consolador, a terceira pessoa da divindade, para conceder-me graça e sabedoria, para dar continuidade com esta mensagem, Senhor. Abençoe-me, abençoe Teu povo, a Tua igreja, desperta-nos, no nome santo de Jesus, Senhor. Amém. Olá, irmãos, paz e graça seja com todos, meus prezados irmãos. Mais uma vez, o Senhor nosso Deus nos concede a graça e o privilégio de partilharmos a sua santa palavra. Eu convido a todos os meus irmãos que, segundo a grande misericórdia do nosso Deus, atentem para as mensagens que o Senhor tem nos dado nesses últimos dias. O canal Despertar em 1844 é um canal que tem disponibilizado bastante material para preparar, despertar o povo de Deus nesses últimos dias. Eu convido a todos que se inscrevam nesse canal, que compartilhem com seus amigos. O Senhor nosso Deus tem enviado mensagem para cada um de nós, mensagem da verdade presente ao seu povo. Nós iremos dar continuidade ao estudo que tem por título A T. Jones e o Wagner e a natureza humana de Cristo. Nós estamos fazendo um estudo dentro de dois livros dos pastores, que é o livro Cristo e Sua Justiça e o livro Caminho Consagrado para a Perfeição Cristã. Nós estamos lendo esses dois livros e dentro desses dois livros nós iremos agora mostrar quem realmente está pregando a verdade com respeito à natureza humana de Cristo. Por quê? Porque a profetisa do Senhor no livro Testemunhos para o Ministro, página 91, diz: em sua grande misericórdia enviou o Senhor preciosas mensagens ao seu povo por intermédio dos pastores Jones e Wagner. Ela diz: essa é a mensagem do terceiro anjo. Então a mensagem que Deus enviou a esses dois homens é a completa e legítima mensagem do terceiro anjo. Não existe outra. A mensagem que Deus enviou em 1831, no verão de 1844, em 22 de outubro de 1844. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, como a igreja remanescente de Deus, quando ela entrou no estado de Laodiceia, em 1859, ali ela perdeu o ouro provado no fogo, as vestes brancas e o colírio. Esses três elementos que compõem o Evangelho Eterno, as três mensagens angélicas. Aí ela ficou miserável, desgraçada, pobre, cega e nua. Miserável, desgraçada, pobre, cega e nua. Esse é o estado da liderança de nossa igreja. Esse é o estado. Miserável, desgraçado, pobre, cega e nua. Por rejeitar a mensagem que Deus enviou por intermédio de Jones e Wagner. E então nós estamos lendo agora esses livros para mostrar tanto a nossa liderança como muitos movimentos que se intitulam Verdade Presente e mesmo também a Igreja Adventista de um Dia Movimento de Reforma, que diz, que taxa a Igreja Adventista por ter rejeitado a mensagem, que realmente rejeitou, e diz que ela está pregando a mensagem de Jones Wagner. Pois nós sabemos muito bem que Ellen G. White diz: se a igreja tivesse aceito a mensagem, dentro de 2 anos Cristo teria voltado. E que mensagem é essa que ela está pregando à Igreja da Reforma durante tantos e tantos anos e Cristo ainda não voltou? E cada dia que passa, seus membros estão cada dia mais se mundanizando. Que coisa é essa? A questão porque eles também não estão pregando e nunca pregaram essa mensagem. Chegaram a escrever um livro e esse mesmo livro foram tirados de circulação. Então não tem a mensagem. A profetisa do Senhor diz que Deus levantaria um povo dentro dessa igreja, Igreja Adventista do Sétimo Dia, chamado de A Pequena Ordem de Testemunhos Seletos, volume 2, páginas 64 a 66. Primeira Testemunhos Seletos, volume 1, página 359. Deus está levantando um povo, um grupo de homens que ele tiraria do arado. Testemunhos para Ministro, página 107. E ali Deus daria a mensagem a esse grupo de homens. Assim como Deus fez nos dias dos discípulos, no antigo Israel. Continuemos então nosso estudo no livro Cristo e Sua Justiça, a página 34, que diz:
É claro que ele não veio para ajudar os anjos. Ao contrário, como dizem as Escrituras Sagradas, veio para ajudar os descendentes de Abraão. Isso quer dizer que foi necessário que Jesus se tornasse em tudo como seus irmãos, diz Wagner, para ser o grande sacerdote deles, bondoso e fiel em seu serviço a Deus. E isto para que os pecados do povo fossem perdoados. E agora Jesus pode ajudar os que são tentados, porque ele mesmo foi tentado e sofreu. Então Jesus Cristo, ele só pode me ajudar naquilo que ele padeceu, naquilo que ele foi tentado. Se ele não foi tentado por dentro, como diz a Igreja da Reforma, como diz também a liderança da Igreja Adventista do Sétimo Dia, então ele não pode ser o meu exemplo. Ele simplesmente foi o meu substituto. E nisso aí, essa é a doutrina do diabo. É a doutrina que Satanás tem embalado o mundo todo no chamado mundanismo. Se ele foi feito, diz Wagner, se ele foi feito em todas as coisas semelhante aos seus irmãos, então ele sofreu todas as enfermidades e tornou-se sujeito a todas as tentações sofridas por seus irmãos. Dois textos mais tornam esse assunto convincente e tornarão suficientes as evidências desse ponto. Ele diz, primeiro citamos 2 Coríntios, capítulo 5, versos 21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Esse verso é muito mais enfático que a afirmação que ele foi feito na semelhança da carne do pecado. Ele foi feito pecado, diz Wagner. Aqui está o mistério semelhante ao que envolve a morte do Filho de Deus, o Imaculado Cordeiro de Deus, que não conheceu o pecado, foi feito pecado. Sem pecado, ele foi não apenas contado como pecador, mas também tomou sobre si realmente a natureza pecaminosa. Ele foi feito pecado a fim de que nós fôssemos feitos justiça. Assim Paulo diz aos Gálatas que Deus enviou seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiantemente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça, para socorro em ocasião oportuna. Diz Hebreus capítulo 2, versos 18, Hebreus capítulo 4, versos 15 e 16. Mais um ponto, e então podemos entender a inteira lição que devemos aprender do fato que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Como podia Cristo ser rodeado de fraqueza, Hebreus 5:2, e ao mesmo tempo não conhecer pecado? Ele pergunta. Alguém pode pensar, enquanto lê estas linhas, que estejamos despreciando o caráter de Jesus, rebaixando ao nível da pecaminosa humanidade. Ao contrário, estamos simplesmente exaltando o divino poder de nosso bendito Salvador, que desceu voluntariamente ao nível da corrompida humanidade, a fim de que pudesse exaltar o homem a imaculada pureza que ele conservou sob as mais cruéis e adversas circunstâncias. Sua humanidade apenas velou sua natureza divina, através da qual ele se manteve inseparavelmente ligado com o Deus invisível, o que tornou mais que capaz de resistir com êxito às fraquezas da carne. Toda a sua vida foi um constante conflito,
A carne, impulsionada pelo inimigo de toda justiça, tendia ao pecado, apesar de que sua divina natureza nem por um momento abrigou um desejo pecaminoso, nem seu divino poder vacilou em qualquer ocasião, tendo sofrido na carne tudo que ao homem é possível sofrer. Ele diz: ele retornou ao trono do Pai, tão imaculado como deixou as cortes da glória. Quando repousou na tumba, sob o poder da morte, foi impossível que ela o retivesse, porque ele não conheceu o pecado. Alguém, contudo, dirá: não vejo nesse fato nenhum conforto para mim. Certamente tenho um exemplo, contudo não posso segui-lo, pois não tenho o poder que Cristo tinha. Ele foi Deus mesmo quando esteve na terra, e eu sou apenas um homem. Sim, ele responde, mas você pode ter o mesmo poder que ele teve, se o desejar. Ele foi rodeado de fraquezas e não pecou, porque o divino poder habitava constantemente nele. Atentemos para as inspiradas palavras do apóstolo Paulo e conheçamos o privilégio que nos assiste. Por causa disto, me ponho de joelho perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento, e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheio de toda a plenitude de Deus. Assim como Jesus Cristo, ele era cheio da plenitude da divindade, o apóstolo São Paulo diz também que nós, se quisermos, podemos sermos cheios da plenitude de Deus. E se nós estivermos cheios da plenitude de Deus, nós teremos uma vida idêntica à que Jesus viveu aqui na terra. Que mais poderíamos desejar? Cristo, em quem habita toda a plenitude da divindade, pode habitar em nossos corações de tal maneira que também sejamos possuidores de toda a plenitude de Deus. Que maravilhosa promessa, diz o pastor Wagner. Ele está relacionado com o sentimento de nossas enfermidades. Aquele que, tendo sofrido tudo que um pecador sofre, conhece tudo acerca do pecado, que também se identificou com seus filhos, e que em tudo que os aflija, sente-se ele mesmo atingido. Aquele que conhece quanto do poder divino é necessário para resistir ao mal. Se sinceramente desejamos rejeitar a impiedade e a concupiscência que há no mundo, está apto e ansioso por nos dar poder muito mais abundantemente do que pedimos ou pensamos. Todo o poder que Cristo possuía em sua natureza, ele nos outorga através de sua graça e livremente concede a nós. Essas são as promessas de Deus, faz o comentarista, o pastor Wagner. Portanto, façamos com que as fadigas, as fracas e opressas almas pelo pecado, sejam encorajadas. Cheguemos com confiança ao trono da graça, onde certamente achamos graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno, porque esta necessidade é sentida por nosso Salvador em todo o tempo de necessidade. Ele é tocado com as dores de nossas enfermidades. Se tratasse simplesmente do fato de que ele sofreu há mais de
19 séculos, poderíamos temer que ele já se tivesse esquecido de alguma das enfermidades humanas. Mas não. Cada tentação que nos oprime o atinge. Suas feridas estão sempre em evidência e ele sempre vive para fazer intercessão por nós. Que magníficas possibilidades estão ao nosso alcance, estão ao alcance do cristão. Que perfeição de caráter pode ir atingir. Por mais que Satanás guerreie contra ele, assaltando com as fraquezas da carne, ele pode habitar à sombra do Onipotente e ser sustido com a plenitude do poder de Deus. Aquele que é mais forte que Satanás pode habitar continuamente no coração, e assim ele enfrenta os assaltos de Satanás, como estando em fortificada trincheira. E pode dizer: posso todas as coisas através de Cristo que me fortalece. Amém. E amém. Então essas são a mensagem que o nosso prezado, falecido pastor Wagner, Deus transmitiu àquele homem. Então aqui está escrito nesse pequeno livro, Cristo e sua justiça. Então que nós possamos, como povo de Deus, aqueles que Deus concedeu o privilégio de publicar, o privilégio com meios financeiros, que façam planos para publicar todos esses livros desses homens, para colocar nas mãos do povo de Deus, para transmitir essa mensagem. Pois se assim fizermos, Cristo logo, logo vai voltar. Por quê? Porque o poder do diabo será quebrado. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então, Satanás tem até hoje trabalhado na mente daqueles que têm condição financeira e têm meios e possibilidade de publicar esses livros e não têm publicado. Pois isso é uma grande artimanha de Satanás. E digo a todos que, segundo os méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, que possamos fazer uso dessas mensagens. Que os meus prezados irmãos venham inscrever-se no canal Despertai 1844. E ali vocês irão encontrar material, palestras que irão vos ajudar a se aproximar do reino dos céus. Que o Senhor nos abençoe, no nome de nosso Salvador Jesus. Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, por mais essa grande oportunidade, esse grande privilégio de me colocar diante da sua presença de joelho. Obrigado também por essa mensagem que o Senhor concedeu aos pastores Jones e Wagner e que agora, Senhor, tem transmitido através da leitura do livro Cristo e sua justiça para o teu povo. Abençoe-nos, ó Deus, perdoe-nos por todos os nossos pecados, nossas negligências. Venha, Senhor, desfazer os planos e as obras do diabo de nossas vidas, de tua igreja. Em nome de Jesus, Senhor. Amém.